e a responsabilização das plataformas digitais são medidas igualmente indispensáveis para a sua proteção. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Desculpe, mas eu precisava falar isso. É urgente a regulamentação dos espaços digitais. Quantas crianças precisamos perder? Quantas pessoas ainda precisam sofrer violências para que consigamos um espaço saudável na internet? Eu achei muito boa a declaração dela e achei que ela fez bem em não recuar. Tá certa, tá deixando claro qual que é o papel, qual que é a preocupação com as crianças e adolescentes e acusando aí, né, a campanha contra ela que tem muito mesmo de machismo e misoginia. Uma coisa é você até discutir se a gente deveria ou não, o que ela faz de fato no governo, se ela deveria ter um cargo, tal, mas é o seguinte, é uma mulher que tem um tipo de approach novo, uma formação política sólida e jamais vai se é, contentar com um papel secundário é, ao lado do Lula. E ela tem aí uma bandeira, tem uma atividade nessa área e tem o que dizer, ué. Né? Você não gostou, Pedro não gostou, fulano não gostou, achou ruim, ela fala de um jeito X ou Y, mas ela pode, né? E ela tem razão. O que tentaram fazer, foi um tiro pela culatra, foi mandar a Janja calar a boca e ir para a cozinha, que é lugar de mulher, Pedro. Sim. O que teve aí foi, sim, por parte lá daquelas cobras criadas Da Globo News. da Globo News, uma vontade de mandar a Janja calar a boca e não se manifestar. É. Né? E o que é assim mais revelador da natureza daquelas mulheres do que a gente já fez. Isso. Natuza e todas as outras, quebrou o protocolo, não era hora de falar. Teve uma lá que a gente já mostrou aqui algumas vezes, que está totalmente enlouquecida, só fala besteira, só assim, aquela coisa pedestre, né? Vai no popularesco. Ela disse que mesmo o Lula devia, sei lá, calar a boca, ela disse. Em outras palavras, calar a boca. E a gente está dizendo que não vai, né? Ficar quieta porque a Globo está mandando ela ficar quieta. Faz muito bem. Se colocou, vai continuar dando opinião nessa área. É importante, sei lá, né, que isso seja discutido e ela está colocando isso em debate. Ao invés de se discutir realmente a natureza do mal com relação às redes sociais, você sabe, tem um número aí, Pedro. É, Canais em que meninas no TikTok, no YouTube fazem conteúdo são assistidos 80% por homens, homens mais velhos. É Então tem possível aí pedofilia. uma indústria da pedofilia, possível não, totalmente Totalmente, pedofilia, claro. né? Que está aí como um objeto principal da produção de conteúdo do TikTok, do YouTube, etc. E tal, tem que regular. E a gente já falou o que ela quiser sobre isso. Não é burra e está levantando uma questão importante para ser discutida, inclusive, pelo seu Xi Jinping, ou seja lá quem for. Que ia ter que calar a boca, sabe? Está se colocando.
Parabéns para ela. Parabéns pra Diga lá, gente. Pedrão, o que mais você tem para nós, meu Tago? Deixa eu pegar aqui os outros chats, a gente tá gravando aqui o corte da Janja. Deixa eu pegar aqui mais superchats de vocês. Tem uma pergunta da Débora Bianchini. Kiko, me enoja brasileiros imigrantes, na sua maioria pobres, em Portugal e Estados Unidos, apoiarem e votarem nos seus próprios algozes. É uma vergonha. Se você puder comentar, Kiko. É uma vergonha, mas é uma coisa difícil também, porque eu acho que a esquerda se acovardou, se distanciou dessas pessoas, a ponto de gente da classe trabalhadora dar a vitória para o Trump e votar agora no Chega. Nos anos 30, o fascismo, o nazismo foram fenômenos de massa, né? Tinha lá pobres que apostaram nesses projetos aí autoritários, é, racistas, e ali a gente sabe o que foi o estrago que fizeram, mas por conta também de a nossa incompetência, digo, da esquerda, para ganhar corações e mentes. Isso aconteceu nos Estados Unidos e teve muito meia-culpa dos democratas depois da derrota para o Trump, que falou com esse americano, chamado também de white trash, americano pobre do meio oeste, que não tem mais vontade de votar no Partido Democrático, porque o Partido Democrático não oferece mais saída para ele. E aí, olha só, nesse artigo que eu comentei do Jornal Público, que é português, o colunista descreve a brasileira que votou no Chega. Mulher negra e imigrante. A brasileira que fez questão de ir às comemorações do Chega, a partir de extrema-direita que elegeu 58 deputados para a Assembleia da República, é o retrato claro de parcela dos imigrantes que estão em Portugal e defendem equivocadamente políticas restritivas para quem vem de fora com o intuito de construir uma vida nova no país. Em um tom acima do normal, olhando para as câmeras de TV, ela ressalta que é trabalhadora, que paga seus impostos, como se os demais imigrantes fossem vagabundos e só estivessem em território luso para se aproveitarem de benesses governamentais, como prega o líder do Partido Radical, André Ventura. Como a brasileira negra e imigrante, muitos conterrâneos dela espalhados por Portugal depositaram nas urnas votos no Chega, insuflados por mentiras e propagandas de incentivo ao ódio e à xenofobia. Esses brasileiros acreditam que são imigrantes de primeira classe, que têm todos os direitos de estar em Portugal, enquanto os demais, sobretudo indianos, nepaleses, bengales e paquistaneses, devem ser barrados e expulsos do território luso. Olha que interessante. A mulher é negra, brasileira, imigrante, e se acha num patamar superior com relação aos outros imigrantes, Pedro.